o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Depois de mais de 4 meses afastado das atividades partidárias e também da campanha eleitoral, o senador Cid Gomes reaparece, se reúne com deputados estaduais e federais do PDT e traça planos para o futuro do partido. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Longe das atividades partidárias e das reuniões que marcaram a campanha eleitoral, o senador Cid Gomes reapareceu nesta segunda-feira para uma reunião com atuais e novos deputados estaduais do PDT. A sigla, mesmo com fraco desempenho do candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, conseguiu eleger 13 deputados estaduais e será majoritária na Assembleia Legislativa. Se tivesse ido além dos 700 mil votos que recebeu, ficando em terceiro lugar na disputa ao Palácio da Abolição, Roberto Cláudio poderia ter ajudado o PDT a ampliar para pelo menos 15 o número de deputados estaduais. Com a realidade dos números, o senador Cid Gomes abriu a conversa com os pedetistas para um balanço sobre o resultado das eleições de 2022. Pediu o engajamento de todos para a campanha de Lula no Ceará e falou sobre os rumos do PDT nos cenários local e nacional. A bancada do PDT na Assembleia Legislativa deverá se integrar à base de apoio ao governo de Eumano de Freitas. Mas muitos pedetistas que ficaram no palanque de Roberto Cláudio terão bem menos espaços em relação aos deputados estaduais, que no primeiro momento assumiram apoio às candidaturas de Eumano de Freitas e de Camilo Santana ao Senado. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O senador Cid Gomes, jornalista Beto Almeida, voltou aos bastidores políticos para ter visibilidade nessa nova fase da campanha eleitoral com um objetivo: reunificar o PDT. O partido saiu muito dividido das eleições de 2022, acumulando prejuízos, porque, como bem disse o Carlos Alberto, se o candidato Roberto Cláudio tivesse ido além dos 700 mil votos, o PDT talvez estivesse hoje comemorando pelo menos 15 deputados ou a eleição de 15 deputados estaduais. Com as limitações da votação majoritária, o partido acabou chegando à Assembleia garantindo 13 vagas na nova legislatura que começa a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. O que chama a atenção é a disposição nessa nova fase política do senador Cid Gomes em se reintegrar ao PDT, conversar com os deputados estaduais e federais, fazer uma avaliação. Essa foi uma das agendas que o senador Cid Gomes cumpriu nessa segunda-feira na retomada das atividades políticas. Claro que ele estava agindo, atuando nos bastidores, mas Cid Gomes, em conflitos com o alto comando do PDT e também com a candidatura de Roberto Cláudio, decidiu não participar da campanha ao governo do estado. Cid se limitou naturalmente a ajudar o irmão candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e também pediu votos para o candidato ao Senado, eleito senador Camilo Santana. Essa volta de Cid Gomes significa o que dentro do PDT? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, foram 2 momentos distintos, né, que a gente pode dizer desse reaparecimento público do senador Cid Gomes. Primeiro, pela manhã, quando ele reuniu a bancada de deputados do PDT, de deputados federais e estaduais no seu escritório político. O segundo momento foi à noite. Então, foram momentos diferentes, mas em ambos a tentativa de buscar exatamente o entendimento e a reaproximação e principalmente a união da bancada em torno agora do esforço pelo segundo turno, da eleição do presidente Lula aí na corrida presidencial de segundo turno. Só que, como você bem disse, Luzenor, o racha provocado com essa decisão do PDT de primeiro apoiar o Roberto Cláudio e depois ficar aí o Cid ausente do segundo turno, em respeito, como ele inclusive falou na reunião, a decisão do irmão Ciro Gomes, o então presidenciável Ciro Gomes, isso rachou a base, criou muitas dificuldades para candidatos. A bancada do PDT hoje poderia ser inclusive maior, em pelo menos, como você foi dito aí, 2 parlamentares. A mais. E ainda
por isso mesmo está sobrando ainda muitas mágoas. Ontem mesmo foi colocado nessa reunião de que havia ainda muitas dificuldades dos deputados para entender exatamente o que houve, e aí tem algumas coisas que precisam ainda com o tempo esclarecer. Primeiro, afinal de contas, existia ou não um acordo que defendia lá atrás o nome, a indicação da governadora Isolda Sela para a reeleição? Segundo fontes, nesta reunião, Cid teria dito que sim, esse acordo existia. Era um acordo que já vinha sendo costurado, que a governadora Isolda era um nome natural para ser a candidata à reeleição. Essa revelação, o jornalista Beto Almeida, citada em reportagem do Jornal Diário do Nordeste, mostra que nesse momento, 2 meses e meio depois das primeiras articulações para a definição do candidato que que manteria a aliança PDT-PDT, essa revelação do senador Cid Gomes, pelo menos atribuída ao senador Cid Gomes durante a reunião com a bancada estadual do PDT e deputados federais, mostra que o então ex-governador e hoje senador eleito Camilo Santana estava agindo em nome também do senador Cid Gomes e de lideranças do PDT que queriam a governadora Isolda Sela como candidata à reeleição. É exatamente isso, sem sombra de dúvida, o Camilo é esse personagem que durante todo esse período trabalhou nessa perspectiva. Só que fica o questionamento, Zenor, de que durante a campanha, nós acompanhamos isso aqui, o candidato Roberto Cláudio disse que não, que esse acordo não existia, que não existia nada desse acordo. Seja como for, Zenor, nem toda a bancada esteve presente. Não se sabe se por motivos de agenda, de compromissos assumidos, mas uma das ausências notadas, por exemplo, foi a do deputado federal André Figueiredo, que é o presidente do partido aqui no estado do Ceará. Aí pergunta-se, André não compareceu ainda por conta das feridas não saradas durante todo esse episódio provocado na campanha, que levou ao racha, ou porque tinha agenda, mas não apenas eles. Uma observação, Beto Almeida, para dar a minha opinião em relação a essas duas alternativas que você expõe. André Figueiredo não apareceu por conta das mágoas, do ressentimento, ou porque tinha uma agenda a cumprir? Talvez a agenda mais importante na vida partidária do André Figueiredo, como presidente da executiva regional do partido, talvez fosse participar, estar presente nesse encontro com a maior liderança do PDT, que é o senador Cid Gomes, aqui nas articulações estaduais. Mas isso, Luciano, colocando de forma muito clara o seguinte, a bancada deixou também à disposição de apoiar a candidatura de Lula no segundo turno, de se engajar nessa campanha e principalmente de fazer parte da bancada aliada ao governo, ao futuro governo humano aqui na Assembleia Legislativa. Porque esse é um ponto. Como será o comportamento integral da bancada do PDT aqui na Assembleia Legislativa? No primeiro momento, Beto Almeida, duas ramificações. Uma de um PDT engajado com a candidatura de Roberto Cláudio e de outro, dissidentes que não acompanharam Roberto Cláudio, a campanha na disputa ao governo do estado e nutriram esperança desde o primeiro momento para a governadora Isolda Sela ser a candidata. Após vencida essa etapa, esses deputados estaduais ficaram com o governador, com o candidato ao Senado, com o candidato ao Senado Camilo Santana, e não se expuseram publicamente pedindo votos para Elmano de Freitas, mas nos bastidores não criaram objeções para os prefeitos aliados no interior do Ceará ficassem livres para votar em qualquer um dos candidatos ao governo do estado. Então, nós vamos ter dois PDTs do ponto de vista da atuação parlamentar. Um que é identificado, sintonizado com as diretrizes estaduais do partido, com o senador Cid Gomes, e não se sabe nesse momento qual a posição a ser assumida pelo ex-prefeito de Fortaleza e ex-candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio. Que continua no silêncio. E o outro PDT é esse, de uma bancada que tem aí, entre eles, Jeová Mota, Evandro Leitão, Salmito Filho, o deputado Aldigueri, pelo menos esses quatro para citar aqui no primeiro momento, que são identificados e estarão integrados à base de apoio ao governo de Elmano de Freitas. E dizer também, Beto Almeida, que os outros pedetistas que também querem ficar sob o guarda-chuva do poder, não querem abrir mão dos espaços da administração estadual e também dirão
desde já que estão à disposição do novo ciclo de poder, do novo governo da administração Eumano de Freitas. É por aí, Beto? É por aí, Luciano. Eu imagino o seguinte, que é exatamente isso, porque o PDT, no geral, quer sim fazer parte da base aliada, mas é bom que se diga, vai ser um PDT que vai estar lá na Assembleia Legislativa, mas com representantes identificados com lideranças distintas. Ninguém pode esquecer que lá vai ter, por exemplo, representantes também do PDT que fecharam apoio e que estiveram desde o primeiro momento com Roberto Cláudio. Então, essas lideranças, esses parlamentares eleitos, vão estar aí na Assembleia Legislativa. E isso vai passar naturalmente, sabe, como já essas prováveis divergências, já na eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa e, em seguida, à medida que o tempo vai avançar, já com o calendário eleitoral olhando para 2024. Porque aí sim, são outras perspectivas de como o PSDB vai se situar. Vamos passar dessa etapa e seguir para então o evento noturno, o evento da noite, que reuniu, Luciano, os mais diversos aliados do presidente Lula, gente que há muito tempo não dividia um palanque e que esteve juntas ontem aqui na Washington Soares, na Avenida Washington Soares em Fortaleza, que é onde ficava o Comitê Central do Eumano, que agora é o Comitê do Lula no segundo turno.